Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso e na aula de hoje nós vamos tratar um pouco a respeito da regra da cadeia. Portanto, é muito importante que você se atente aos procedimentos que vamos adotar. E para não perdermos mais tempo, vamos dar início à nossa aula. E para esta aula de hoje, a primeira coisa que nós vamos colocar com relação à regra da cadeia é que se você tem, seja y uma função de x e x uma função de t, onde essas duas funções elas são deriváveis, onde a imagem está contido em f de t. Neste caso, com h de t igual ao f de g de t, o que é que eu posso colocar com respeito à regra da cadeia? É que se eu quero a derivada de h em função de t, o que é que você vai fazer? Você vai tomar, deriva a função f e multiplica pela derivada da função g. Ou seja, você vai derivar a função f e multiplica pela derivada daquela parte interna. Lembrando que t pertence ao domínio de g. Bom, feito isso, vejamos alguns exemplos para observarmos o que nós acabamos de colocar. Vejamos. Bom, o procedimento que nós podemos fazer aqui, um deles, é faça o g de x igual a 3x. E, nesse caso, se você derivar aqui, o que é que você tem? Que a derivada de g com respeito a x, ela vai ser igual a 3. Portanto, vamos olhar aqui para essa expressão, y igual a e elevado a 3x. Então, se eu quero esta derivada, a primeira coisa que eu vou fazer é que esse y eu passo a chamar de um certo e elevado ao g de x. E eu vou derivar esta função. E a derivada de y seria dada por quê? Primeiro, você vai derivar a e elevado a g de x. Lembrando que a derivada de qualquer função, neste caso, e elevado a qualquer valor, é a própria e. No caso, elevado a g de x. Só que na regra da cadeia, por aqui ser uma ou outra função, você multiplica pela derivada de g. Então, a derivada de e elevado a g de x é ela mesma, só que como se tivesse levado, por exemplo, vou colocar aqui, fosse e elevado a x, qual seria a derivada dessa expressão? Seria ela mesma. Só que esse x aqui, ó, observe que ele está sendo representado por uma função. Então, quando você tem uma função elevada a outra função, você faz a derivada de e elevado a g de x, que é ela mesma, e multiplica pela g de x. Portanto, essa expressão da derivada seria dada por... A gente viu que a derivada de g em função de x ela é igual a 3. Portanto, eu vou colocar aqui primeiro 3 vezes e elevado a g de x. Só que g de x é 3x. Nesse caso, é como se eu tivesse simplesmente derivado somente o e elevado a 3x. Mas vamos para a segunda parte. Bom, lembrando que isso aqui foi a nossa primeira parte, tá? Vamos pegar agora a segunda parte. Vejamos. Nós podemos responder esse tipo de questão de forma bem mais rápida. Lembrando, eu quero a derivada de y, ou seja, eu quero derivar o seno de t elevado a 2. Ora, se eu pegar simplesmente e fosse derivar o seno, seria dado pelo cosseno de t ao quadrado. Só com um detalhe, eu preciso derivar aqui também t ao quadrado. E para derivar t ao quadrado, você tem t elevado a 2 como derivada. Ou seja, o meu valor de y seria igual. Qual é a derivada de t elevado a 2? É 2t vezes o cosseno de t ao quadrado. Bom, essa é simplesmente a regra da cadeia. Claro, você pode utilizar outros procedimentos. Por exemplo, vejamos esse mesmo exemplo, tá? De que forma poderia estar resolvendo ele. Então, vamos ver aqui
outra maneira. Então, nessa outra maneira, a primeira coisa é faça u igual a t ao quadrado. Portanto, o meu y seria, na verdade, igual ao seno de u. Mas se eu quero derivar esse y em função de t ao quadrado, portanto, se eu quero o dy em função de t, isso aqui seria igual a quanto? A dy du vezes du dt. Por quê? Como eu quero em função de t, ele me deu aqui o u, eu preciso passar por esse processo, ok? Então, se eu for derivar aqui, se eu for pegar dy du, isso aqui seria igual a quanto? Seria igual a cosseno de u, ok? Só que você tem uma outra coisa aqui. Você pegou u igual a t ao quadrado. Então, preciso também derivar isso. Preciso pegar o du dt. E neste caso, du dt, sua derivada de u em função de t seria 2 vezes t. Bom, pega esses dois valores, basta substituir. Se eu vou substituir esses valores, eu vou encontrar quanto aqui? Seria que, no caso, a derivada, meio esquisito nessa letra, a derivada de y em função de t é o dy du. dy du é cosseno de u. Mas aqui fica um negócio meio esquisito. Vou voltar aqui a letra normal, onde eu tenho que o dy du é igual ao cosseno de u, tá? Vezes já o du dt, a gente viu que é igual a 2t. Portanto, esta minha derivada de y em função de t é dada por quem? Por 2t vezes o cosseno de u. Mas o u a gente viu que é t ao quadrado. Portanto, está aí uma outra maneira de você estar respondendo a mesma questão. Então, vê se dá para encaixar aqui direitinho. Veja aí as duas maneiras. A primeira eu considero a bem mais simples de ser resolvida. Mas não paramos por aqui, vamos para o próximo item. Neste próximo item, ele pede para calcular a derivada, sendo f de x igual a 3x ao quadrado mais 1 elevado a 3, e o segundo item seria o f de x igual ao cosseno de 3x. Vejamos o procedimento para responder esses dois itens. Bom, para resolvermos esta questão, a primeira coisa eu preciso calcular a derivada. E para calcular essa derivada, eu vou ter que primeiro observar aqui que eu tenho esta função, 3x ao quadrado mais 1, e ela está elevada a 3. Ou seja, eu tenho uma função composta, onde aqui seria uma base elevada a 3. Se aqui fosse u, o que é que eu teria que fazer? Seria u elevado a 3. Esse 3 viria multiplicando, vezes, no caso, o u. Portanto, para derivar aqui, o que é que eu tenho que fazer? Para encontrar essa derivada, eu vou descer o 3 multiplicando, tá? Vou repetir a função 3x ao quadrado mais 1, e, em vez de estar elevado ao cubo, como o 3 desceu multiplicando, você diminui a unidade, fica 1. Só que eu preciso multiplicar pela derivada desse termo que está dentro da função. Ou seja, eu faço a derivada de 3x ao quadrado mais 1. Lembre-se, toda vez que você tem a função composta, se for uma potência, o número que está aqui elevado desce multiplicando, repete a função e diminui aqui o expoente. Como era 3, diminui uma unidade, fica 2.
Só que não acaba aí, você tem que multiplicar pela derivada da parte interna, ou seja, daquele tempo que estava elevado a 3. Portanto, a minha derivada aqui nesse caso vai ser o quê? 3 vezes. 3 vezes quem? 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes. Quem é a derivada de 3x ao quadrado? 3x ao quadrado mais 1. Essa derivada é 6x, somado com zero. Por quê? Esse 2 que estava elevado, ele vem multiplicando 3, fica 6. E o x fica elevado a 2 menos 1, que dá 1. Já a derivada da constante 1 é igual a zero. Feito isso, você vai multiplicar 3 vezes o 6x mais zero, ou simplesmente, você pode colocar 18x. Feito isso, multiplico pelo que está faltando ainda, 3x ao quadrado mais 1 elevado a 2. Bom, vamos agora para a segunda parte, que seria o f de x igual ao cosseno de 3x. Se eu quero a derivada aqui, eu quero derivar o cosseno de 3x. Neste caso, se 3x fosse o u, vamos supor que aqui fosse meu u, se aqui fosse meu u, você teria o quê? Cosseno de u. E a derivada do cosseno de u seria, nesse caso, a derivada do cosseno de u seria menos o seno de u, ou seja, o seno de 3x. Só que o u eu teria que fazer a derivada, uma vez que eu quero a derivada em função de x. Portanto, você multiplicaria pela derivada de 3x. Logo, esse resultado que eu estou procurando, ele seria dado por quê? Por menos. A derivada de 3x é igual a 3 vezes o seno de 3x. Bom, não acaba aqui a nossa aula, vamos passar adiante. E nós temos mais esse exemplo. Calcule a derivada de y em função de x, onde o y é igual a ln de x ao quadrado mais 3. Então vejamos o procedimento de resolução. Bom, antes de respondermos a questão, já escrevemos ela aqui para você. Ele quer a derivada de y em função de x, quando o y for igual a ln de x ao quadrado mais 3. Mas vamos para esta observação, onde nós sabemos que se o y fosse igual ao ln de x, a derivada seria 1 sobre x. Mas aí você vai observar que aqui está diferente. Ó. Portanto, na hora de derivar, meu dy dx seria igual a quanto? Vamos olhar se aqui fosse um u. A derivada do ln de u seria 1 sobre o x ao quadrado mais 3, ou seja, 1 sobre u. Seria a mesma coisa aqui do x. A gente está trocando por u. Mas o meu u é x ao quadrado mais 3. Aí eu multiplico, nesse caso, pela derivada de x ao quadrado mais 3. Bom, nessa situação, o dy dx seria igual a quanto? Qual a derivada de x ao quadrado mais 3? Derivada de x ao quadrado é 2x vezes 1 aqui, tá? Dá a derivada que eu vou encontrar aqui. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 3 é zero, sobre x ao quadrado mais 3. Portanto, a derivada de y em função de x seria igual a quanto? A 2x sobre x ao quadrado mais 3. Bom, só lembrando, aqui eu acho que já deu para perceber um detalhe muito importante. Quando você olhava para a derivada, era de uma função simples, tipo ln de x, e elevado a x, ou 2x. Mas quando eu pego, por exemplo, 2x elevado a 10, aí já muda a forma de resolver. Aí você lembra, deriva normal, como se aqui fosse uma nova variável u, seria o quê? 1 sobre x ao quadrado mais 3. Só que eu preciso multiplicar pela derivada da parte interna. E sempre a gente vai estar procedendo desta forma quando você se tratar de uma função composta. Vamos lá dar continuidade à nossa aula. Tá? E aqui eu tenho mais um exemplo. Seja
f, uma função de R em R, derivável, e seja g de x igual a f do cosseno de x. Calcular a derivada de g em π sobre 3, supondo que a derivada de 1 sobre 2 é igual a 4. Então, vejamos como proceder na resolução dessa questão. Vamos às informações que nós temos. Primeiro, a função g de x é igual a f do cosseno de x. Além do mais, ele quer saber quem é a derivada de g quando o x for igual a π sobre 3. Mas ele me dá a derivada de f quando x for 1 meio, que é igual a 4. Nós vamos olhar para essa expressão. Nessa expressão, o que é que eu posso concluir aqui? Primeiro, que a derivada de g em função de x, eu derivo esta função, seria a derivada de f cosseno de x, multiplicado por quem? Pela derivada do cosseno de x. Só que eu quero aqui a g, a derivada, quando o x for π sobre 3. Ou seja, é a derivada de f do cosseno de π sobre 3 vezes o cosseno, no caso a derivada aqui do cosseno, vamos logo colocar, é menos o seno de π sobre 3. Portanto, nessa situação, eu tenho o quê? Primeiro, que essa derivada de f vai ser do cosseno de π sobre 3, ou melhor, o cosseno de 60, que é dado por 1 meio, vezes menos o seno de 60, que é menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, a minha derivada, quando o x for π sobre 3, lá é igual, aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, vezes a derivada de f em 1 meio, que ele diz que é igual a 4. Portanto, a derivada de g em π sobre 3 vai ser igual a menos, note que eu posso dividir o 2 e o 4, tudo por 2, dá 2 e dá 1. Portanto, o resultado que você vai encontrar aqui é menos 2 vezes raiz de 3. E aí está o meu resultado. Bom, paramos aqui? Não. Vamos dar continuidade à nossa aula e mostrar mais algumas derivadas importantes. Por mais que a gente tenha visto ali, quando você tem um e elevado a g de x, a derivada é quem? É e elevado a g de x, repete e multiplica pela derivada. São aqui algumas importantes. É bom você ter esse conhecimento a respeito. Se eu quero a derivada do ln de g de x, o que é que você faz? Você deriva a g de x sobre g de x. Por quê? A derivada de ln é 1 sobre a função, que seria g de x, multiplicado pela derivada de g de x. Fica desta maneira. Já a derivada do cosseno de g de x, a gente resolveu aqui já, ele vai ficar o quê? Como eu sei que a derivada do cosseno é menos o seno de g de x, ou menos aqui antes, eu multiplicaria pela derivada de g. Já o seno ficaria, a derivada do seno é o cosseno da função, multiplicado pela derivada da função. Bom, mas parou por aí? Não, porque eu tenho algo mais. Eu tenho aqui quando eu tenho um produto. E como fazer quando eu tiver um produto? Vejamos o procedimento a partir desse momento. Essa derivada ela é muito importante, porque além de eu ter, no caso, uma função composta aqui, ó, eu tenho um produto. Então, o procedimento seria o quê? Primeiro, se eu quero a derivada, eu tenho a derivada de um produto. Derivo o primeiro termo, multiplico pela segunda, mais, vou repetir a primeira parte, multiplico pela derivada de e elevado a 3x. Então, a minha derivada seria igual. Derivada de x elevado a 2 é 2x vezes e elevado a 3x, mais x ao quadrado, vezes a derivada de e elevado a 3x, a gente viu a seguinte coisa. De deriva e, continua ela mesma, só que eu tenho que multiplicar por quem? Pela derivada de 3x.
Logo, você vai ver aqui uma coisa importante, ó. Tanto uma parte como a outra eu tenho e elevado a 3x. Mas antes de fazer isso, deixa eu desenvolver x ao quadrado vezes e elevado a 3x vezes a derivada de 3x é 3. Portanto, aqui você tem 3x ao quadrado e elevado a 3x, somado com 2x vezes e elevado a 3x. Então, você já pode ter aqui em mente que eu tenho duas partes que são comuns. Você tem o x, e aqui eu tenho x e x ao quadrado, e você tem o e elevado a 3x. Portanto, eu posso colocar aqui x vezes e elevado a 3x em evidência. Então, 2 vezes x vezes e elevado a 3x, dividindo, vai dar 2. Mais x ao quadrado vezes e elevado a 3x vezes 3, vai ficar o quê? 3x. Então, aqui seria a minha derivada daquela função inicialmente proposta. Parou por aqui? Não, nós temos mais coisas ainda na nossa aula. Vejamos mais esse outro exemplo, onde você está colocando aqui y igual a x vezes e elevado a menos 2x. Verificar que a derivada segunda de y em função de x, mais 4 vezes a derivada de y em função de x, mais 4y é igual a zero. Então, vamos precisar calcular cada uma dessas derivadas separadamente. Então, vejamos como proceder nesta resolução. Bom, nesse caso do procedimento, eu vou calcular primeiro dy dx. Vou colocar aqui em vermelho. Tá? Eu vou calcular dy dx, ou a primeira derivada. Nesse caso, como é um produto, você deriva o primeiro termo, multiplica pelo segundo, mais repete o primeiro, multiplico pela derivada da segunda parte. Neste caso, nessa situação, você vai ter o quê? Derivada de x é 1, nem vou colocar, ficando apenas menos 2x, mais x, derivada de e elevado a menos 2x, a derivada de e repete, é menos e vezes e elevado a 2x, vezes a derivada de quem? De menos 2x. Portanto, a primeira derivada aqui, dy dx, vai ser o quê? E elevado a menos 2x. Veja que quando eu derivar menos 2x, vai ficar menos 2. Vezes o x, mais x aqui, fica menos 2x. E é elevado a menos 2x. Essa aqui é a minha primeira derivada. Vamos agora para a segunda derivada. Eu quero d ao quadrado y dx ao quadrado, ou a derivada de segunda ordem. Nessa situação, a derivada de segunda ordem, eu vou derivar o e elevado a 2x. Se deriva cada parte separadamente, tá? O e elevado a menos 2x, menos, derivo 2x e vezes e elevado a menos 2x. E o que eu vou encontrar aqui? Bom, primeiramente, vou colocar aqui um igualzinho, depois eu coloco o resultado final. Você tem a primeira derivada, você deriva o e, vai ter que repetir, e multiplica pela parte interna, que é menos 2x, a derivada. Menos. Aqui você tem um produto, como eu tinha lá no início. Se você observar, é 2 vezes esse valor inicial. Portanto, a derivada seria 2 vezes esse valor que nós encontramos na primeira derivada. Nós vamos aqui, nesse caso, fazer calmamente. Você vai derivar a primeira parte, multiplica pela segunda, ou repete a segunda parte, mais repete a primeira parte, multiplica pela derivada da segunda. Lembrando que eu tenho menos aqui antes. Aqui você vai ficar o quê? Menos, a derivada de menos 2x, que é menos 2, vezes e elevado a menos 2x. Menos antes aqui você troca o sinal de tudo que você encontrar. Então, a derivada de 2x é 2. Fica menos 2 vezes e elevado a menos 2x. Já aqui fica menos 2x vezes
essa derivada de e elevado a menos 2x. Já viu? A derivada de e elevado a menos 2x, eu vou repetir, só que eu preciso multiplicar pela derivada de menos 2x. Como eu já tinha colocado menos aqui, só vou continuar. Você tem menos 2, o menos 2. Você vai encontrar menos 4, tá? Fica menos 4 é elevado a menos 2x. Aqui você tem menos por menos dá mais 2x vezes a derivada de 2x, que vai dar 2, então fica 4x vezes e elevado a menos 2x. E notamos aqui, esta é a segunda derivada de y em função de x. Bom, vamos guardar aqui essas informações. Eu vou subir um pouquinho, tá? Vou tentar aqui não perder a primeira parte. O que ele quer provar é que se eu pegar a segunda derivada mais 4 vezes a primeira derivada, o que mais tem? Mais 4y, o valor é zero. Então vamos substituir. Quem é a segunda derivada? É menos 4 vezes e a menos 2x, mais 4 vezes x vezes e a menos 2x, somado com 4 vezes a primeira derivada. Quem é a primeira derivada? É elevado a menos 2x, menos 2x, lembrando que é 4 vezes, então preciso colocar aqui entre parênteses, menos 2x vezes e elevado a menos 2x. Não esqueça que eu tenho que somar com 4 vezes o y. Quem é o meu y? Vamos retornar aqui um pouquinho. É x vezes e elevado a menos 2x. Então, se eu colocar aqui vezes x vezes e a menos 2x. O resultado ele quer que dê zero. Não vou colocar ainda. Se eu encontrar zero no final, a resposta está correta. Portanto, eu tenho aqui menos 4 vezes e a menos 2x, mais 4 vezes x vezes e a menos 2x, mais 4 vezes e a menos 2x. 4 vezes menos 2 dá menos 8x e a menos 2x, mais 4 vezes x e a menos 2x. Vou aqui observando, vou circular algumas coisas. Primeiro, se eu pego menos 4 vezes e a menos 2x, mais 4 vezes e a menos 2x, se eu somar, vai dar zero. Se eu pego aqui 4 vezes a elevado a menos 2x, mais 4 vezes o mesmo valor, dá 8. Menos 8, eu posso também simplificar. E o valor que eu encontro aqui é zero. Ou posso até colocar aqui zero. Portanto, essa é a minha solução. Logo, ele está correta a afirmativa que ele fez para nós. Vamos continuar. Bom, continuando, eu tenho mais um exemplo e vejamos o procedimento de resolvê-lo. Você tem que calcular a segunda derivada, sendo y igual ao cosseno de 5x. Então, qual seria o resultado encontrado? Vamos a esse outro exemplo, lembrando que calcular a segunda derivada de y em função de x, na verdade, você quer calcular a segunda derivada desta forma. Então, para tal, vamos olhar aqui. Você vai perceber que eu preciso da primeira derivada. Então, eu preciso calcular quem é a derivada de 5x. Para calcular essa derivada, eu vou calcular a derivada do cosseno menos cosseno, desculpa, é menos o seno de quem? De 5x. Só que eu preciso multiplicar pela derivada da parte interna, ou seja, a derivada de 5x. Ou seja, a minha primeira derivada é igual a menos 5 vezes, que é a derivada de 5x,
vezes o seno de 5x. Veja que esta é a minha primeira derivada, mas lembre, eu preciso da segunda derivada. Então, eu olho para a primeira derivada, que eu acabei de encontrar, e calculo a segunda derivada. Neste caso, para calcular a segunda derivada, basta derivar esta função. Para derivar esta função, vou repetir o menos 5, é uma constante, não preciso derivar. E você olha para a derivada de 5x. Na derivada de 5x, deriva o seno, você vai encontrar cosseno. De quê? De 5x. Só que eu tenho que multiplicar pela parte interna, a derivada, ou seja, derivada de 5x. Portanto, a segunda derivada vai ser o quê? Menos 5. Só que a derivada de 5x é 5, vezes o 5 que eu tenho aqui, menos 25, vezes o cosseno de 5x. E esse seria o valor que eu estava procurando, tá? Que é representado aqui pela segunda derivada. Bom, terminou a nossa aula? Ainda não. Tem mais coisa aqui para a gente ainda. Então, vejamos aqui, nós temos a mais outro exemplo. E como fazer este exemplo a partir de agora? Bom, para fazer esse cálculo dessa da primeira derivada, observe que eu tenho um quociente elevado a 4. Eu faço a derivada do quociente e também tenho que fazer essa derivada elevada a 4. Mas qual procedimento nós vamos adotar? Vejamos a partir de agora. Bom, para resolvermos aqui esta derivada, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, olhe esse termo x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 como sendo u. Ele sendo u, seria u elevado a 4. Então, a derivada, 4 desce multiplicando, e você teria um u elevado a quanto? A 3. Pois, ao descer o 4 multiplicando, diminui a unidade, ficaria 3. Mas aqui não para, pois eu tenho que fazer a derivada desta parte interna. Ou seja, eu vou pegar o x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1, e eu tenho que tirar a derivada dela. E neste caso, quem seria essa derivada? Vejamos. Então, você tem aqui 4 vezes, vou repetir, x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a 3, e você tem a derivada do quociente. E na derivada do quociente, o que é que você tem que ter em mente? Você deriva a primeira parte, ou o numerador, multiplica pelo denominador, menos, repete o numerador, multiplica pela derivada do denominador. Lembrando que em alguns casos, você pode já fazer isso aqui direto. Isso dividido pelo denominador ao quadrado. Bom, estamos quase concluindo. Você vai repetir aqui o 4. Vai repetir x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a 3 vezes. Vamos agora para essa parte de desenvolvimento. A derivada de x mais 1, derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Então fica 1 vezes x ao quadrado mais 1 menos x mais 1 multiplicado por quem? Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Derivada de 1 é 0, nem precisa colocar. Isso sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Estamos quase concluindo a questão. Você vai continuar repetindo aqui ainda. Você tem o x mais 1, x ao quadrado mais 1 elevado a 3, vezes quem? O 1 multiplicando x ao quadrado mais 1 é ele mesmo, menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. 2x vezes 1 dá 2x com menos antes, menos 2x. Sobre quem? X ao quadrado mais 1. Não esqueça, estou multiplicando tudo. Ora, deixa eu dar uma puxadinha aqui. Você tem que a derivada vai ser igual a 4 vezes x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a 3, vezes quem?
você tem aqui x ao quadrado mais 1 menos 2x ao quadrado menos 2x. Só que menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos 2x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Essa expressão, você pode até tentar organizá-la, mas eu creio que você não vai conseguir desenvolvê-la bem. Então, eu paro por aqui mesmo. Bom, poderia continuar? Poderia, mas paro por aqui. Está aí a minha derivada. Mas nós temos mais uma letrinha a qual tem nesse exemplo. E para tal, vejamos aqui, eu vou só passar um pouco para cima e já vamos aqui começar mais o item 2. E o item 2, ele coloca aí item 2, tá? Seria y dado pela raiz cúbica de x ao quadrado mais 3. Só lembrando que essa expressão é a mesma coisa de escrever x ao quadrado mais 3 elevado a 1/3. Então, se eu quero esta derivada, seria o quê? Faço a derivada desta parte como um todo. Vamos supor que aqui é u. Então, é u elevado a 1/3. A derivada desce 1/3. E o u, que seria x ao quadrado mais 3, ficaria elevado a 1/3 menos 1. Só que não esqueça de multiplicar pela derivada da parte interna. Derivando essa parte interna, você vai ter aqui, repetir 1/3, vezes, aqui vai ficar x ao quadrado mais 3 elevado a quem? Ora, é 1 menos 1, 1/3 menos 1. Tirou MC, que é 3, fica 1 menos 3, dá menos 2/3. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada de x ao quadrado mais 3, que é igual a 2x. Faça essa conta aí. Bom, você tem aqui que a derivada seria 1/3 vezes 2x, ou 2x sobre 3, vezes. Note que esta expressão está elevada ao expoente negativo. Vai ficar o quê? 1 sobre quem? Você vai pegar a expressão x ao quadrado mais 3 e ele fica elevado a mais 2/3. Portanto, você tem aqui que essa expressão, eu vou já colocar o resultado final, que essa derivada seria 2x vezes 1, que é 2x, sobre 3 vezes quem? Essa expressão fica uma raiz. Raiz cúbica de quem? X ao quadrado mais 3 elevado a 2. E aí, concluímos mais esse exemplo. Só que ainda não parei essa aula. Ela vai ser uma das nossas aulas mais longas que nós vamos ter. E, como eu disse para você, não encerrei a aula. Vamos continuar. Temos ainda mais algumas derivadas. Nesta primeira parte, você está olhando aqui de algumas derivadas, foi o meu primeiro exemplo. Já a segunda parte foi o meu segundo exemplo. Mas continuando, nós temos aqui mais um exemplo, seja f de r em r, uma função derivável até a segunda ordem, seja g dada pelo g de x igual a f de x ao quadrado. Calcule a segunda derivada de g com relação a 2, supondo o f' de 4 igual a 2 e o f2' de 4 igual a 3. Qual procedimento vamos adotar? Vejamos. Nesta questão, eu preciso calcular a segunda derivada com respeito a g quando x for igual a 2. Vamos calcular primeiramente quem seria a primeira derivada em relação a x. Depois nós fazemos as devidas substituições. Então, a primeira derivada seria derivar o x com respeito a x ao quadrado e multiplico por quem? Por x pela derivada de x ao quadrado. Você vai encontrar aqui a primeira derivada de x ao quadrado vezes a derivada de x elevado a 2 é 2x. Portanto, a minha primeira derivada com respeito a x é 2x vezes a derivada de f com respeito a x ao quadrado. Mas ele quer a segunda derivada. E a segunda derivada com respeito a x seria o quê? Derivar esse produto. Para derivar esse produto, você deriva a primeira parte, multiplica pela segunda, mais repete a primeira parte, multiplica pela
derivada da derivada, ou pela segunda derivada. Mas vamos colocar aqui, eu teria da seguinte forma, vezes a derivada da derivada de f de x ao quadrado, já mostrar por que eu coloquei desta forma, tá? Então, essa segunda derivada, com relação a x, seria a derivada de 2x, que é 2, vezes a derivada de f com respeito a x ao quadrado, mais 2x vezes que nessa derivada aqui, a derivada de f, a derivada da primeira derivada, é a segunda derivada com respeito a x ao quadrado. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada da interna, ou seja, pela derivada de x ao quadrado. Portanto, a minha segunda derivada com respeito a x, duas vezes a primeira derivada, x ao quadrado, mais 2x. Só que aqui a derivada de x ao quadrado é 2x, mais 2x, 4x ao quadrado, vezes a segunda derivada de x ao quadrado. Vamos substituir agora, e a segunda derivada com respeito a 2, ou desculpa, com relação a 4. Não, na pergunta é 2, tá certo. Seria 2 vezes a primeira derivada de x ao quadrado, seria 2 ao quadrado, que é 4, mais 4 vezes 2 ao quadrado, vezes a segunda derivada de 2 ao quadrado, que é 4. Só que nós vimos que, neste caso, eu tenho duas vezes. A primeira derivada com respeito de f com respeito a 4 é 2. Vamos substituir. Bom, aqui 4 vezes 2 ao quadrado, ou seja, dá 16, vezes a segunda derivada com respeito a 4, que é igual a 3. Portanto, você vai ter 4 mais 16 vezes 3 dá 48. E o resultado que eu vou encontrar aqui seria dado por quem? Ou seja, a segunda derivada com respeito a 2 seria igual a 52. Bom, vamos para a nossa última parte da nossa aula, tá? Onde ele coloca mais esse exemplo. A função derivável y igual a f de x é tal que, para todo x pertencente ao domínio de f, a função x vezes o f de x, aqui não é f9x, mas é o f de x, mas seno de f de x é igual a 4, mostre que a derivada é igual a menos f de x sobre x mais o cosseno do f de x. Para todo x pertencente ao domínio, ou com x mais o cosseno de f de x diferente de zero. Então, vejamos o procedimento a ser adotado. Para a resolução, nesse caso desta função, a primeira coisa que nós vamos observar é que eu preciso derivar esta expressão. Então, para derivar aqui, você vai ver que eu tenho um produto de x vezes o f de x, e depois eu tenho uma função composta, seno de f de x. Então, para começar a demonstração, você vai ficar com a derivada de x, um produto, deriva a primeira, multiplica pela segunda, depois eu somo o quê? Com a primeira multiplicado pela derivada da segunda parte. E com respeito ao seno de f de x, a função composta, você vai fazer o quê? Deriva o seno, ficaria o cosseno do f de x, multiplicado por quem? Pela derivada de f de x, igual à derivada de 4, que é zero. Bom, note que nesses produtos aqui, você vai ter a derivada como sendo um fator comum. Então, vamos escrever tudo que tem a derivada, primeiramente, e quem não tem a derivada, eu vou passar para o segundo membro. Seria aqui a derivada de x, que é 1, vezes o f de x, que no caso fica 1. Vai para o segundo membro, menos o f de x. Aqui eu vou observar que a derivada eu posso colocar em evidência, posso dividir tudo pela derivada. Portanto, você pode aqui concluir e vai ficar x mais cosseno de f de x vezes a derivada, igual a menos o f de x. Portanto, a minha derivada vai ser igual a quem? Ao menos o f de x sobre x mais cosseno do f de x, com x mais o cosseno de f de x diferente de zero. Portanto, a minha derivada seria a expressão demonstrada como ele pediu na questão. E vamos para o nosso último item. Nesse último item, seja y igual a x ao cubo, em que x é igual ao x de t,
e uma função derivável até a segunda ordem. Verificar a expressão abaixo. Então, para procurar essa expressão, vejamos. Bom, dispondo desta expressão, nós vamos primeiramente aqui tentar calcular a derivada de y com respeito a t. Como ele quer a derivada de y com respeito a t, a primeira derivada seria quem? 3 vezes x ao quadrado, seria a derivada de x ao cubo, só que eu teria que multiplicar aqui por quem? Pela derivada de x com respeito a t. Olha esse detalhe, o x é em função de t. Então, ao derivar aqui, eu tenho uma função composta. Feito isso, vamos para a segunda derivada. E para a segunda derivada de y em função de t, você vai observar que eu teria que derivar esse produto, onde eu teria 3x ao quadrado multiplicado pela derivada. Então, qual o procedimento que eu vou fazer? Você deriva a primeira parte, 3x ao quadrado, multiplica pela segunda, ou seja, dx dt. Mais, repete a primeira, 3x ao quadrado, e multiplica pela derivada da segunda parte. Só que a derivada da segunda parte é a derivada de dx dt. Ou seja, você vai ter a segunda derivada. Ou seja, você vai ter 2d ao quadrado x sobre dt ao quadrado. Portanto, a derivada segunda de y em função de t vai ser igual, olha, a derivada de 3x ao quadrado, 2 aí multiplicando, fica 6x elevado a 1, vezes dx dt, mais 3x ao quadrado, d ao quadrado x dt ao quadrado. E note que nós encontramos aquilo que nós estávamos procurando. Gente, esta foi uma das aulas mais longas que nós fizemos. Vou parar por aqui. Ainda temos alguns assuntos? Sim. A gente vai dar continuidade desses assuntos quando formos começar o cálculo 2. Lembrando que o cálculo 2 depende do cálculo 1. Ou seja, a função, quando a gente estiver estudando integrais, eu preciso de derivadas. Então, eu preciso concluir ainda esse assunto de derivadas. Mas para esse período, para essa disciplina, eu encerro por aqui os assuntos. Eu espero que você esteja respondendo as questões e envie suas dúvidas para que a gente possa tentar saná-las à medida do possível. Fico por aqui e até a próxima aula.